Eu achava que nada podia me surpreender dentro da minha própria família, até o Natal em que paguei por tudo, comida, bebida, enfeites, cada detalhe da festa, e fui expulsa do jantar que eu mesma banquei. Minha mãe agradeceu com um sorriso frio, e minha irmã ainda completou com deboche dizendo que convidaram o noivo dela no meu lugar. Naquele instante, enquanto todos celebravam às minhas custas, algo dentro de mim mudou para sempre. Eles achavam que eu ia chorar, implorar ou aceitar calada, mas o que eles não sabiam é que aquele seria o último Natal em que fariam de mim a boba da família. E foi então que eu decidi que, dessa vez, quem pagaria caro seriam eles, não eu. Se você quer saber como tudo aconteceu, escuta essa história até o final. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu nunca imaginei que um dia voltaria para a casa dos meus pais com a sensação de ser apenas um acessório descartável na própria família. Meu nome é Larissa, tenho 29 anos, moro em Curitiba e trabalho como analista financeira em uma empresa de tecnologia. Conquistei tudo sozinha, de apartamento alugado, carro financiado, plano de saúde, até uma pequena reserva de emergência. Mas, para minha família, nada disso importava. O que eu fazia, quanto eu conquistava, ou como eu me sentia, tudo sempre pareceu irrelevante. Meus pais sempre tiveram apenas uma prioridade, minha irmã, Gabriela. Desde criança, Gabi era a queridinha, a princesa, a que podia errar, a que todos protegiam. Quando ela tirava notas baixas, meu pai dizia que notas não definem ninguém. Quando eu tirava notas iguais, a frase mudava para estude mais, você tem a obrigação de ser melhor. Quando Gabi batia o carro de propósito fazendo graça com os amigos, meus pais diziam que era só juventude. Quando eu arranhava o carro por manobrar mal ao estacionar, recebia sermão por uma semana. Cresci engolindo sapos e acreditando que, se eu fosse boa o suficiente, um dia seria vista. Hoje eu sei que nunca seria. No último mês, depois de muita insistência da minha mãe, aceitei passar algumas semanas na casa deles para tentar uma aproximação. Ela disse que sentia falta de mim, que queria reconstruir nossa relação, que a família estava se desfazendo e que eu era essencial ali. Eu quis acreditar. Quis pensar que, finalmente, depois de tantos anos, alguém enxergaria meu valor. Então, deixei meu apartamento por um tempo e fui para a casa deles. Lá estavam meu pai, minha mãe e, claro, Gabriela, agora noiva de um rapaz chamado Henrique, com quem ela começou a namorar há apenas 3 meses, mas que já havia tomado o lugar de filho favorito na casa. A proximidade do Natal trouxe um clima estranho. Todos pareciam animados com os preparativos, menos eu. Não porque eu não gostasse de Natal, mas porque, naquela casa, eu sempre fui a peça fora do quebra-cabeça. Mesmo assim, quis participar. Quis tentar de novo. Até que, numa tarde, enquanto eu revisava relatórios do trabalho sentada no sofá, minha mãe se aproximou com a voz mais mansa do mundo, aquela mesma que usava quando queria algo. Filha, será que você poderia emprestar seu cartão para comprarmos as coisas do jantar de Natal? Estamos com pouco dinheiro esse mês, seria só para os alimentos, bebidas, decoração. Prometo que devolvemos direitinho. Olhei para ela e, por um instante, me senti importante. Eles precisavam de mim. Confiei. Entreguei o cartão e disse apenas, usem com responsabilidade. No dia seguinte, quando recebi a notificação do banco, quase engasguei. R$ 3.000 em compras de supermercado, vinhos, enfeites, comida importada, panetones gourmet. Meu coração apertou, mas eu respirei fundo, acreditando que, pelo menos, teríamos um Natal juntos depois de anos separados. No entanto, à noite, quando voltei para casa e encontrei minha mãe e minha irmã na sala, percebi o brilho estranho nos olhos delas e o sorriso torto da minha irmã. Minha mãe colocou a mão no meu ombro, como se estivesse fazendo um favor a mim, e disse com doçura gelada, obrigada pelo cartão, filha. Ajudou muito. Mas você, não virá para o jantar. Decidimos fazer algo apenas para os mais íntimos. Antes que eu conseguisse reagir, Gabriela completou com deboche, convidamos o Henrique no seu lugar. Não estrague o nosso Natal, tá? Talvez ano que vem a gente te chame.
Naquele momento, um silêncio ensurdecedor se formou dentro de mim. Eu percebi que, para eles, eu não era família. Era apenas uma fonte de dinheiro, sempre fui. E ali, no instante em que me expulsaram do Natal que eu mesma paguei, algo mudou definitivamente dentro de mim. Eu não choraria. Eu não imploraria. Eu não discutiria. Eu apenas acordaria. Eles só não imaginavam que esse Natal seria o último em que eles ririam às minhas custas, e que, dessa vez, quem pagaria seria eles. Eu subi para o quarto fingindo indiferença, mas minhas mãos tremiam. Não era tristeza, era lucidez chegando como um choque elétrico. Passei anos tentando conquistar um lugar naquela família, mas naquele instante, tudo ficou claro, eu nunca tive um lugar ali. Eles só me mantinham perto quando precisavam de algo. Quando a utilidade acabava, eu era descartada. E naquele Natal, eu deixaria de ser útil. Fechei a porta, sentei na cama e encarei a notificação do banco ainda aberta no celular. Compra aprovada, R$3.000. Eu paguei pelo Natal do qual eu estava sendo excluída. Não havia dor maior do que perceber que fui enganada com boa intenção. Mas, diferente das outras vezes, eu não queria digerir aquilo em silêncio. Eu queria que eles aprendessem, não com gritos, mas com consequências. Não fiz escândalo. Não saí batendo portas. Desci normalmente para o jantar daquela noite e fiquei observando. Gabriela desfilava pela casa exibindo os enfeites novos, os vinhos importados, o vestido novo que comprou de última hora, mas que eu sabia que havia sido colocado na mesma compra do cartão. Meus pais comentavam orgulhosos sobre como aquele seria o melhor Natal da família em anos. Quando entrei na sala, o clima caiu. Eles me olharam com desconforto, como se eu estivesse invadindo algo. Lembra que você não vai ao jantar, né? Gabi disse, mexendo no celular. Eu lembro, respondi, com um sorriso educado. Meu pai tentou aliviar a situação com uma falsa suavidade. Não leve para o lado pessoal, filha. É só que queremos algo íntimo. Claro. Minha voz era tranquila, segura. Só espero que vocês aproveitem bastante o Natal que eu paguei. O silêncio que seguiu foi denso. Nenhum deles respondeu. Fingiram não ouvir. E seguiram falando entre si, como se eu não existisse. Naquela noite, deitei cedo. Mas não dormi. Abri meu notebook, meus extratos, minhas planilhas e meus limites internos. Eu era analista financeira, e eu entendia de números, contratos, investimentos, consequências. Minha família gostava de viver como se dinheiro brotasse em caixa eletrônico. Porém, sem o meu, nada ali funcionava. Eles dependiam de mim, e nem se davam conta. Na manhã seguinte, ao acordar, encontrei todos na cozinha, empolgados com a entrega de mais compras para o jantar. Minha mãe, sorridente, disse: "Ah, Larissa, quase esqueci, você poderia fazer uma transferência de R$1.000 para o seu pai hoje?" A gente teve um gasto inesperado com os convites do jantar. A risada que escapou da minha boca foi espontânea, quase divertida. Eu os encarei com calma, como se estivesse diante de uma planilha que finalmente fazia sentido. "Não, mãe. Não vou transferir nada." Ela piscou, como se quisesse confirmar se ouviu certo. "Como assim, não?" "Significa exatamente o que eu disse", repeti, guardando meu café. "Acabou. Eu não vou dar mais dinheiro para ninguém aqui." Gabriela fez questão de entrar na conversa. "Você está sendo egoísta. A família precisa de você. A família precisa de mim ou precisa só do meu dinheiro?" Meu pai levantou a voz como se tivesse autoridade. "Larissa, não complica. O jantar é importante para nós. Você pode colaborar." "Eu já colaborei", respondi. "Paguei por tudo. E em troca fui excluída." Então veio a frase que encerrou tudo: "Você deveria ser grata por poder ajudar", minha mãe disse. Pronto. A última peça do quebra-cabeça se encaixou. Para eles, eu deveria ser grata por ser explorada. Terminei meu café em silêncio. Depois comecei a recolher minhas coisas de volta para meu apartamento. Minha mãe gritou do corredor:
você vai perder o jantar da família por orgulho? Eu sorri internamente. Eles ainda acreditavam que estavam no controle. Eles ainda não tinham entendido que a parte que ia acabar não era meu orgulho, era a dependência deles. Quando terminei de arrumar minhas malas, saí do quarto e anunciei: eu vou embora. Hoje. E vocês terão um Natal que nunca vão esquecer. Eles riram, achando que era drama. Mas o que viria não tinha nada de teatral. Eles só descobriram o preço de subestimar alguém quando já era tarde demais. Saí da casa dos meus pais naquele mesmo dia ao entardecer, com 2 malas e a decisão mais silenciosa e mais poderosa da minha vida. Eles assistiram pela janela enquanto eu entrava no carro de aplicativo, como se tivessem certeza de que eu voltaria. Talvez acreditassem que eu estava fazendo um show, que voltaria no dia seguinte pedindo desculpas. Mas eu estava calma, lúcida e estranhamente leve. Pela primeira vez, eu estava indo embora por mim, não para manter ninguém confortável. Voltei para meu apartamento em Curitiba como quem respira ar fresco depois de anos preso em um quarto abafado. O lugar estava exatamente como eu deixei, simples, arrumado, silencioso. Nenhuma voz crítica me esperando atrás da porta. Nenhum olhar de julgamento. Pela primeira vez na vida, eu estava livre. Mas liberdade não significa esquecer. Algumas feridas precisam se fechar da maneira certa, com consequência. Na manhã seguinte, enquanto eu tomava café sentada no sofá, meu celular começou a vibrar insistentemente. Primeiro minha mãe, depois meu pai, e depois Gabriela. Não atendi nenhum. Em seguida chegaram mensagens no WhatsApp: mãe, suas coisas ainda estão aqui. Venha buscar hoje. Pai, você fez uma cena ridícula ontem. Gabriela, Henrique achou sua atitude vergonhosa. Cresça. Foi curioso notar como ninguém mencionou o cartão, o dinheiro, a exclusão do jantar, somente a minha reação incomodava, nunca o que causou tudo. Enquanto eles digitavam ataques em sequência, eu já havia solicitado ao banco o cancelamento definitivo do cartão. No mesmo processo, alterei limites de transferências e bloqueei o acesso ao aplicativo do banco no celular da minha mãe. Sim, ela usava o meu acesso para pagar contas da casa porque era mais prático. Ali, no silêncio do meu apartamento, eu cortei o fio invisível que me mantinha presa a eles há anos. À tarde, recebi uma ligação inesperada de minha chefe. Pensei que fosse trabalho urgente, mas ela me surpreendeu. Larissa, finalmente consegui falar com você. Os diretores querem te oferecer uma vaga de coordenadora. O cargo será formalizado no início do ano, mas gostaríamos de saber se você tem interesse para já ir se preparando. A voz dela era natural, mas para mim aquilo foi como um soco no ar. Enquanto minha família fazia questão de repetir que eu não era grande coisa, a empresa onde eu realmente era conhecida pelo meu esforço enxergava meu valor. Eu tenho interesse, sim, respondi com confiança. Assim que desliguei, percebi o contraste gritante: enquanto minha família me diminuía, pessoas de fora me valorizavam. A dissonância foi libertadora. Talvez eu tivesse passado a vida inteira tentando ser aceita no lugar errado. Passei o dia atualizando meu currículo interno, revisando projetos, fortalecendo minha postura profissional. Mas ao anoitecer, o celular vibrou novamente, desta vez com áudios longos da minha mãe. Só pressionei play porque reconheci o tom dramático da gravação. Larissa, você não pode cancelar o cartão justamente agora. A festa é amanhã. Os convidados vão chegar. A decoração tá linda. Você quer envergonhar a família? Se não fosse tão triste, seria cômico. Até aquele momento, eles acreditavam que eu ainda fazia parte daquele sistema doentio, que minha função era salvar a imagem da família custe o que custar. Minutos depois, meu pai mandou outra mensagem: pai, você precisa fazer a transferência. Estamos contando com o seu dinheiro. Somos uma família. O que chamou minha atenção não foi o pedido, e sim a palavra precisa. Na visão deles, eu não tinha escolha. Eu existia para servir. A obediência era a regra. A exploração era normal. Respirei fundo e apenas respondi: eu não devo nada a vocês. O online do meu pai entrou na mesma hora.
3 pontinhos apareceram e depois sumiram. Ele não respondeu. À noite, abri o Instagram por impulso. Lá estavam eles e Gabi, meus pais e o noivo, posando com garrafas de vinho importado e legenda, preparando o melhor Natal da família. Nenhuma menção a mim. Nenhuma lembrança de que aquela festa só existia graças ao meu cartão. Mas havia algo diferente naquele post, a expressão de superioridade de Gabriela, aquela típica de quem acha que venceu, de quem acredita que o mundo gira para ela. Porém, até mesmo sem perceber, eles estavam exibindo o maior erro da vida deles. Eu fechei o aplicativo. No dia seguinte, eu saberia exatamente o que fazer. E quando o relógio marcasse meia-noite, quando eles estivessem brindando no Natal perfeito deles, tudo mudaria. Porque, dessa vez, a humilhação não seria minha. A véspera de Natal chegou. Enquanto a maioria das pessoas comemorava com expectativa e alegria, para mim aquele dia tinha outro significado, libertação definitiva. Não de uma noite, mas de uma vida inteira em que fui tratada como se meu único propósito fosse servir outros. Eu não queria vingança impulsiva, barulhenta, teatral. Eu queria algo mais poderoso, o fim da dependência. Queria que meus pais e Gabriela descobrissem, pela primeira vez, como era viver sem alguém para sustentá-los. Naquele mesmo dia pela manhã, antes de o caos começar, recebi mais uma enxurrada de mensagens. Mãe, precisamos que você transfira dinheiro hoje. O buffet avisou que falta pagar parte da reserva. Pai, você está prejudicando sua própria família. Gabriela, seja útil pelo menos uma vez na vida. Não estrague nosso Natal. Eu li tudo com uma calma que nunca tive. Até que Gabriela enviou a última mensagem, que selou tudo. Nunca foi sobre o dinheiro, Larissa. Foi sobre você entender seu lugar. Meu lugar. A frase ecoou dentro de mim, não como dor, mas como verdade revelada. Eu nunca tive espaço naquela família. Eles nem escondiam mais. Enquanto eles organizavam uma festa cara, financiada com o meu cartão, a casa estava mergulhada em contas atrasadas, condomínio, luz, e IPVA do carro do meu pai. Tudo estava pendurado porque passaram um ano gastando como se tivessem uma fortuna. Eu sabia disso porque adivinha quem costumava resolver tudo? Eu. Mas agora, tudo que era sustentado artificialmente iria desmoronar. E não precisei mover um dedo além de parar de bancar tudo. Por volta das 8 da noite, enquanto eu finalizava um relatório no meu notebook, o celular tocou, número do banco. Atendi de imediato. Boa noite, senhora Larissa. Estamos ligando para confirmar se você autorizou uma tentativa de pagamento de R$ 2.450 no buffet Santa Rosa. Sorri levemente. Não autorizei. Cartão cancelado. Nenhuma cobrança deve ser aprovada. Perfeito. Todas as transações futuras serão bloqueadas. Deseja contestar as compras anteriores? Essa pergunta foi um soco silencioso. Eu poderia contestar, sim. E se eu fizesse isso, meus pais teriam que devolver cada centavo da festa, dinheiro que eles não tinham. Mas não era esse o plano. Eu não queria destruir financeiramente. Eu queria ensinar. Então respondi, não por enquanto. Obrigada pela ligação. Desliguei em paz. A bomba já estava armada, e eu não precisava fazer mais nada. Às 21h12, o primeiro colapso aconteceu. Pai, o buffet está dizendo que o pagamento não foi aprovado. Eles querem outra forma de pagamento na hora. 5 minutos depois, mãe, Larissa, por favor, faz a transferência agora. Os convidados começam a chegar em 1 hora. Não nos humilhe. Depois, Gabriela, manda o dinheiro agora. Você vai estragar o Natal de todos. Se recusar, você será a vergonha da família. Eu respondi uma única mensagem, enviada no grupo da família. A vergonha da família é excluir a filha que pagou pelo jantar. Resolva o que vocês mesmos criaram. Logo depois, coloquei o celular no modo não perturbe. Não porque eu fosse frágil, mas porque eu tinha outras prioridades.
Tomei um banho longo, vesti meu pijama novo e pedi meu jantar favorito pelo aplicativo, lasanha com molho pesto e cheesecake de sobremesa. Sentada no sofá, assistindo a um filme de comédia, eu finalmente senti o tipo de paz que nunca existiu na casa dos meus pais. Enquanto eu sorria com o filme, a noite deles estava se transformando em pesadelo. Mais tarde, quando tirava o prato da mesa, olhei o celular por impulso. Não por necessidade, apenas por curiosidade. Tinha mais de 70 notificações. Áudios chorosos da minha mãe. Mensagens desesperadas do meu pai. Ofensas de Gabriela, misturadas com súplicas, depois com ódio puro. E uma foto que dizia tudo: a sala estava montada com toda a decoração cara. Velas, taças finas, mesa posta, tudo perfeito. Mas vazia. Ninguém apareceu. Todos os convidados, familiares, vizinhos, amigos, tinham sido informados de que o jantar seria para os mais íntimos. A própria família havia se isolado com arrogância, e agora precisava da minha presença para salvar as aparências. Mas eu não estava mais disponível. Eu não destruí a festa deles. Eles destruíram sozinhos. À meia-noite, quando o mundo se abraçava e comemorava, eu deitei com o coração leve e uma certeza inabalável: eu nunca mais serviria de escada para ninguém. E o que viria depois da véspera de Natal não seria reconciliação. Seria a consequência. A manhã do dia 25 amanheceu ensolarada para mim, mas sombria para eles. Eu acordei sem despertador, sem tensão no peito, sem medo de ser criticada por existir. Preparei meu café tranquilamente e decidi não abrir mensagens imediatamente. Fiz questão de sentir o silêncio da liberdade antes de encarar o caos. Quando finalmente destravei o celular, as notificações rolavam como um filme em alta velocidade. Não eram mais mensagens do grupo da família, eram prints de conversas de parentes e conhecidos me defendendo. A história tinha se espalhado. Não porque eu contei, mas porque Gabriela fez questão de postar fotos exibindo o luxo, e depois teve que explicar o fracasso. E na tentativa de se justificar, acabou revelando tudo. Uma tia escreveu para mim: nunca soubemos que você ajudava financeiramente. Você sempre foi tão discreta, sinto muito pelo que fizeram com você. Outra mensagem de um primo: você não merece o tratamento deles. Se quiser passar o ano novo com a gente, será bem-vinda. Pela primeira vez, eu não era invisível. Mas, enquanto algumas pessoas demonstravam apoio, meu pai enviou uma mensagem direta e furiosa: pai, sua atitude foi cruel. Passamos vergonha na frente de toda a família. O resumo perfeito da vida inteira daquela casa: a aparência importa mais que a verdade. Eles não estavam arrasados pelo que fizeram, estavam arrasados porque foram expostos. Neste momento, eu poderia ter bloqueado todos e encerrado ali. Mas algo mais importante estava prestes a acontecer, e eu não planejei nada, simplesmente permiti que a verdade viesse à tona. À tarde, recebi uma ligação inesperada do condomínio onde meus pais moravam. A administradora informou que havia 3 boletos atrasados e mais uma taxa extra da garagem que nunca foi paga. Minha mãe sempre dizia que estava tudo sob controle. Não estava. E pior, apenas meu nome constava como responsável financeira. Sem hesitar, pedi os boletos e transferi tudo para o nome deles. A partir de agora, qualquer cobrança deve ser direcionada exclusivamente ao casal Mirna e Roberto, lhe informei. Em seguida, fiz o mesmo com as contas de energia, água e internet, todas pagas mensalmente com meu cartão pelo celular da minha mãe. Cancelei débito automático, removi meu cartão das contas salvas, alterei senhas, notifiquei as empresas. Não deixei nenhuma brecha. Eles só perceberam o estrago no início da noite, quando tentaram ligar o ar-condicionado e a energia caiu. Na mesma hora, veio uma enxurrada de mensagens: mãe, a conta de luz venceu. Você esqueceu de pagar. Pai, o condomínio está cobrando. Você precisa resolver. Gabriela, estamos ficando sem internet. Que diabo você fez? Eu respondi apenas: eu devolvi as responsabilidades aos verdadeiros donos. Depois disso, bloqueei todos temporariamente.
Eu não precisava ouvir o choro pela perda de um benefício que nunca deveria ter sido responsabilidade minha. Enquanto eles lidavam com a realidade pela primeira vez em anos, eu vivia outra completamente diferente. Poucos dias depois, recebi um convite da empresa para um jantar de confraternização do setor financeiro. Eu quase recusei por reflexo, memórias de anos ouvindo minha mãe dizer que eventos profissionais eram uma bobagem, mas fui. E foi ali, no meio das luzes e risadas, que conheci Rafael, gerente de projetos. Ele puxou o assunto falando sobre cafés especiais e, sem percebermos, conversamos a noite inteira. Eu estava desacostumada com alguém interessado em mim não pelo que eu podia dar, mas por quem eu era. Nos dias seguintes, o contato continuou natural. Mensagens, risadas, cafés na hora do almoço, caminhadas após o expediente. Eu nunca tinha vivido um relacionamento saudável antes, e isso dizia muito sobre o ambiente tóxico em que cresci. Com Rafael, eu não era obrigação. Não era muleta. Não era recurso financeiro. Eu era companhia escolhida. Enquanto minha vida se reconstruía tijolo por tijolo, a casa dos meus pais naufragava. No dia 3 de janeiro, recebi uma mensagem da vizinha da casa deles, Dona Neuza, uma senhora que sempre observou tudo com aquele olhar de quem enxerga além. Filha, sua família mudou drasticamente. Estão vendendo objetos da casa para pagar contas. Ontem o noivo da sua irmã foi embora. Hoje ela chorou na garagem dizendo que a vida dela acabou. Eu reli a mensagem sem sentir prazer na desgraça. Não havia vitória nisso. Não era sobre machucar. Era sobre parar de permitir que me machucassem. E foi então que minha mãe ligou, não chorando, não gritando, mas desesperada: Larissa, pelo amor de Deus, volta a nos ajudar. Não conseguimos manter nada sem você. A Gabriela está em depressão. Seu pai não para de xingar. A casa vai ser tomada pelas dívidas. Você precisa voltar. A palavra precisa de novo. Eu respirei fundo e falei calmamente: eu não vou voltar. Vocês vão aprender a viver com as escolhas que fizeram. Assim como eu estou vivendo com as minhas. Ela soluçou alguma coisa abafada, e pela primeira vez não era manipulação, era a realidade batendo na porta. Antes de desligar, ela perguntou com a voz destruída: você nos odeia? Minha resposta foi sincera: não. Eu apenas cansei de amar sozinha. E desliguei. A paz que senti não foi de vitória. Foi de encerramento. Mas a história ainda não terminou. Ainda faltava a etapa final, a mais importante de todas. Não para a vingança, mas para renascimento. Nos dias que se seguiram, algo dentro de mim mudou de forma definitiva. A dor já não ocupava espaço, nem mágoa, nem raiva. O que restava era apenas a certeza de que eu merecia uma vida onde eu não fosse lembrada apenas quando útil. Eu passei tanto tempo tentando ser vista naquela família que não percebi o essencial: eu poderia escolher me ver primeiro. Voltei a frequentar a academia, investi em cursos na minha área, comecei a reservar dinheiro para viajar e planejei coisas que eu nunca tinha permitido a mim mesma. Cada conquista, por menor que fosse, tinha o gosto da liberdade que eu sempre desejei. Passei mais tempo com colegas que se tornaram amigos, e com Rafael, que aos poucos, se tornou parte da minha rotina e dos meus sorrisos. Enquanto meu mundo se expandia, o deles continuava encolhendo. E não era porque eu fiz algo, era porque eles nunca souberam viver sem alguém para carregar tudo nas costas. No meio de janeiro, recebi uma notificação no celular: ação judicial do condomínio. Sim, meus pais haviam deixado as dívidas aumentarem ao ponto de envolverem processos. E, pela última vez na vida, tentei resolver algo que me dizia respeito, pedi documentos que provavam que eu não era responsável por mais nada financeiramente. Enviei tudo ao advogado, encerrei meu nome nas pendências e finalizei a última amarra que me prendia àquela casa. Quando avisei meus pais de que nada mais estava em meu nome, meu pai surtou: pai, você destruiu essa família. Minha resposta foi simples, quase gentil: eu não destruí nada. Só parei de sustentar o que nunca foi real. Depois disso, silenciei o chat. Não havia mais discussão possível.
No fim de janeiro, Rafael insistiu para que eu tirasse os dias de folga, só para respirar, como ele disse. Fomos para Florianópolis. Pé na areia, brisa do mar, nada exigido, nada cobrado. Em um dos dias, enquanto observava o pôr do sol, me dei conta de algo que nunca tinha admitido: eu não queria mais provar nada para ninguém. Não queria que minha mãe percebesse o valor que eu sempre tive. Não queria que meu pai admitisse que errou. Não queria que Gabriela mudasse para finalmente me tratar bem. Eu não queria o reconhecimento da família. Eu queria a minha vida, sem eles ditando quem eu sou. Quando voltei para Curitiba depois da viagem, encontrei uma última carta no correio, escrita à mão pela minha mãe. O envelope estava amassado, como se tivesse sido segurado por horas antes de ser enviado. A carta dizia: a casa está sendo vendida para pagar as dívidas. Gabriela terminou o noivado. Seu pai está amargo, diz que nunca mais falará com você. Eu sei que erramos, mas você é a única coisa boa que tivemos e mesmo assim perdemos. Se um dia você quiser voltar, estaremos aqui. Dobrei a carta devagar. Pela primeira vez, não chorei ao ler algo vindo dela. Eu entendi perfeitamente, eles queriam a filha de volta agora que precisavam, não antes. Joguei a carta na gaveta, não por raiva, mas porque já não fazia parte da minha história. A vida seguiu, e cada dia longe deles era um novo músculo emocional se fortalecendo. Passei na prova interna do cargo de coordenadora, assinei o contrato e comemorei com um jantar especial, não em segredo, não com culpa. Com amigos que realmente torciam por mim. Meses depois, recebi minha primeira promoção oficial e comprei algo simbólico, não um carro, não um celular, não uma bolsa cara. Comprei um espelho grande para a sala do meu apartamento. Para nunca mais esquecer que eu existo. A última informação que soube da minha família veio por meio de Dona Neuza, a vizinha. Ela me encontrou no mercado e disse: eles mudaram de cidade. Estão recomeçando, trabalhando. Não sei detalhes, mas estão pagando pelos erros. Agradeci, e foi isso. Sem curiosidade, sem vontade de saber mais. Minha história com eles tinha começado e terminado no mesmo lugar, eu tentando ser amada em uma casa que nunca me quis. Mas agora eu era amada, por mim. Nunca mais telefonei para meus pais. Nunca mais respondi mensagens da minha irmã. Nunca mais tentei fazer parte de um lugar que não era meu. A vida nova que construí não tinha espaço para velhas correntes. Hoje, quando olho para trás, percebo que eles não me perderam porque eu fui cruel. Eles me perderam porque eu finalmente aprendi a me encontrar. E se um dia perguntarem por que eu não volto, a resposta é simples: eu não tenho saudade de quem eu era quando estava com eles. Se essa história tocou seu coração, eu quero te pedir algo muito especial. Você acredita que a filha fez o certo ao colocar limites e escolher a própria paz, mesmo sendo rejeitada pela própria família? Ou você teria agido diferente? Eu quero muito saber a sua opinião. Então, antes de ir embora, já deixa o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer e me incentiva a trazer mais histórias como essa. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque tem muita história forte e emocionante chegando, e você não vai querer perder. E agora um pedido mais do que especial: escreve aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Quero ver até onde essa história está chegando pelo Brasil e pelo mundo. Eu vou ler todos os comentários com carinho e vou deixar um coração em cada um. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, alguém que dá tudo pelos outros e esquece de si mesmo, compartilhe esse vídeo. Às vezes, uma história muda uma vida. Obrigado por estar aqui.